Muito bem, está aí o Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, boa Obrigado pelo noite. convite. Oi, Larissa, prazer. Prazer é A meu. Sandra, infelizmente, não pode participar porque ela está numa mentoria agora e acabou não dando, mas eu vim correndo aqui porque a Mari e o Edson já são parceiros nossos há um bom tempo com relação a essa campanha que a gente tem. A gente já teve a felicidade de estar em Teutônia, conhecer essa bela cidade de 30 mil habitantes, mas muito aconchegante, fomos muito bem recebidos. Então, a É, imagem que a gente tem de Teutônia é do sorriso da Mayra, né? Essa maravilha. coisa convidativa e das filhas lindas que eles têm. Então, o que eu puder falar alguma coisa, estava escutando vocês na conversa aí, nós temos a Mayra hoje, uma especialista no assunto, né, falando tudo muito legal, de uma maneira que a gente deseja que o profissional de educação física, do professor de natação, que ele tenha essa consciência, né, porque quando a gente fala em segurança aquática, quando a gente faz esse tipo de trabalho, não é um trabalho de novembro. Novembro é um fechamento do ano, é um trabalho do ano inteiro. E é um trabalho social, é isso que o profissional, a, a empresa, né, a escola de natação, os clubes ou academias em geral, eles têm que pensar. Isso é devolver para a sociedade um pouco daquilo que a sociedade nos dá, né? Então, esse é um trabalho que nós fazemos com o maior prazer, porque a gente precisa, de alguma maneira, diminuir esses números, né? Nós estamos falando em 5.627 mortes que ocorreram em 2019, só que a gente, quando pensa em afogamento, a gente está pensando somente no fatal, mas se a gente considerar que afogamento tem três níveis, o fatal e o não fatal, com sequelas e sem sequelas, nós estamos falando um número aí de cerca de 100 mil casos por ano. E a maior parte deles acontece com gente jovem, de crianças até os 24, 25 anos. Então você perde muita gente nova, ou muita gente fica incapacitada para a vida em função de alguma coisa que é prevenível. E isso é que é o grande ponto. Por isso a campanha, por isso a nossa dedicação, e a gente está muito feliz porque a campanha está no seu 9º ano, vai completar 10 anos no ano que vem, a gente quer ver se faz uma coisa ainda maior, mas a evolução que a gente percebe nesse período das pessoas se envolvendo, principalmente dos profissionais da área, dando o seu melhor para ensinar principalmente as crianças, porque a gente acredita que a criança é o vetor para a conscientização da família, né? Porque a criança ela aprende aquilo, principalmente na faixa que a gente trabalha mais, que é a faixa pré-escolar, até os 6 anos, e ela é muito incisiva. Quando ela aprende alguma coisa, ela cobra do adulto, ela Exato. passa a mensagem para o adulto. Então, nós estamos criando uma geração que esse trabalho vai se refletir lá na frente. Agora, já está ajudando, mas lá na frente, daqui 10, 15 anos, quando essa criançada toda que vem sendo ensinada sobre a segurança aquática chegar na adolescência, se tornando um adulto jovem, aí é que a gente vai ver o reflexo desse trabalho que está sendo feito hoje. Então, por isso que eu agradeço muito esse espaço que você está dando, a Mayra, o Edson, que fazem um trabalho muito legal, porque é com isso que a gente vai envolvendo a população, é com isso que a gente vai levando. É cada dia falando um pouquinho e a gente vai criando uma consciência, a gente vai ajudando as pessoas a entenderem o tamanho do problema, né? Não, total. Então, desculpa, eu falo bastante, eu sou empolgado com Imagina. essa causa, então desculpe se eu já falei muito, agora eu vou ficar quieto. Não, Não, somos jamais, todos jamais. três. Eu também falo pelos cotovelos e a Larissa também gosta de falar, então agora a gente vai ter que fazer umas plaquinhas, eu acho. Mas Levanta A o minha dedo, parte eu já vamos falei. lá. né? Eu Mayra travou para mim redes aqui, eu não sei sociais. se... Eu coloquei assim, ó, eu vou repetir mais 1 milhão de vezes, ou até que todas as pessoas entendam, né? Cerque a sua piscina. Você tem piscina em casa? Cerque a sua piscina, né? Porque a gente não consegue mensurar
a dor de uma família com um acidente desses, né? Que, como o Rafael falou, ele pode ser prevenido, ele pode ser evitado, né? Eu sempre costumo dizer, uma morte por afogamento é diferente de um acidente de trânsito. Porque no acidente de trânsito, tu cuida da tua direção, mas tu não tem controle sobre o outro motorista que pode bater no teu carro, né? Agora, um afogamento, tu tem condições de evitar. Ele é possível de ser evitado. A gente só precisa fazer, como eu te falei antes, Larissa, identificar os riscos, identificar os perigos e saber como agir nesse momento, né? Então, essa questão assim, ó, de cerque a sua piscina, gente, eu já repeti isso tantas vezes, e eu vou continuar repetindo até que todo mundo coloque cerca na sua piscina para isso não acontecer mais, né? A Mayra é fiscal da cerca. Mas o que eu ia comentar é que o Rafael faz todo sentido o que ele falou. Quanto mais cedo tu começa a se instruir sobre essa responsabilidade, sobre os problemas, que foi o que aconteceu comigo. Porque a minha mãe teve um trauma na infância com a água. Ela viu um colega dela falecer afogado nesses arroios de Maratá. E até hoje a minha mãe tem medo de água. Só que ela não queria passar isso pra mim também. E eu lembro que ano passado, nessa época, a gente foi viajar. Ela tinha medo do barco. Ela não queria, ela não consegue entrar na água, ela não consegue mergulhar, ela tem, parece uma fobia da água. E eu sou um peixe. E ainda bem que eu, desde criança, fui ensinada a fazer isso para que eu passe para os meus filhos e para quem convive comigo ou tenha criança. E com a Fran foi assim. Quando a Mel começou a crescer, eu disse, Fran, pelo amor de Deus, a Mel é minha sobrinha, Rafael. Eu disse, ela tem 1 ano agora, mas ela começou acho que com 4 meses também, né? Ela começou bem novinha. Bem eu cedinho. disse, bota logo, não tem que ter medo, sabe? Vai, porque a criança ela tem que saber, não é se virar, mas se desenvolver nessa situação de água. Porque se tu tem esse trauma, tu não vai curar ele tão rápido como é com a minha mãe. A gente tentou, eu disse, mãe, vem, entra na água, né? Vamos, não precisa ter medo da água. Então, os papéis se inverteram. Eu dizendo pra minha mãe pra ela não ter medo da água. Exatamente. Então, Existe uma... se me permite, Mayra, posso falar? Pode, vai lá, Rafael. Porque isso me dá gancho para algumas coisas. É importante que quanto antes você coloque o seu bebê na água, você tem, fora o aspecto de segurança, que eu vou entrar um pouco mais a fundo, você tem vários ganhos, né? Existe até pesquisa feita com 7.000 crianças na Austrália, que demonstra que uma criança que começou na mais tenra idade, 3, 4, 5, 6 meses, quando ela chega na idade pré-escolar, na faixa de 5, 6 anos, ela tem muitos marcos de desenvolvimento muito superiores àquela criança que não teve a oportunidade. Isso ajuda muito na questão escolar e várias outras coisas que as pessoas não imaginam. Tá? Elas acreditam que é só uma questão de saúde e de segurança. Existem outros benefícios. Agora, voltando para a questão da segurança, o que acontece é fundamental que se entenda o seguinte, uma criança, qualquer que seja o nível dela de habilidade aquática, ela pode aprender, ela vai estar, mas ela nunca pode estar sozinha. Nunca, nunca. E criança não cuida de criança. Okay? O meu filho mais velho vai cuidar do meu filho mais novo. Os dois são crianças. E criança vai dar um determinado momento que ele vai esquecer. Você está passando uma responsabilidade para uma outra criança cuidar de uma criança. E isso, infelizmente, gera muitos problemas, né? Agora, o que a gente está falando é que quando a gente começa mais cedo, em programas como é feito pela Corpo e Água em Teutônia, a gente vai, mais do que ensinar a nadar, a gente ensina a gostar da água e ensina a respeitar e desfrutar da água da forma correta. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental, porque desde bebês você consegue ir colocando na cabecinha deles, num primeiro momento eles vão percebendo, eles vão imitando, depois eles vão entendendo, conforme vai sendo feito o desenvolvimento, de que ele, para entrar na água só com um adulto, para que ele tenha que não se jogar de cabeça numa piscina que ele não sabe qual é a profundidade, porque acontecem muitos acidentes, para que ele não fique brincando no ralo de fundo, né? Inclusive hoje, para que eu vi que eu peguei um pedaço que a Mara estava falando sobre ralo de fundo, hoje a nossa postagem lá do INAT, quem quiser saber, ver, acompanhar a gente lá, a gente todo dia, no meio de segurança aquática, a gente coloca um videozinho lá com os nossos personagens falando de um ponto. E hoje foi exatamente sobre isso, sobre a tampa específica
para esse ralo de fundo. Custa barato, 70, 80, 100 reais, que você vai preservar a vida das suas crianças, porque senão, se não tiver esse tipo de tampa de ralo, ela pode ficar presa ali. Então você ensina a criança que ela não deve brincar ali. E no caso, como a Mayra bem falou, se não tem essa tampa, desliga o motor quando tem gente na piscina. Desliga. Né? Desliga, porque você não sabe. Se ficar preso ali, você não tira. Se prender o cabelo, você não tira, mesmo desligando o motor. Você vai ter que cortar. E aí o tempo, segundos contam, né? Porque o afogamento ele tem graus. Ele vai de grau 1 a grau 6. Né? A partir do grau 2 já começa a complicar. Então, tudo isso é um processo que... Quando você pega a criança mais cedo, você vai explicando a ela, e ela vai chegar nos 5, 6, 7 anos, já com uma capacidade de entender o que ela pode e o que ela não pode fazer. Um outro detalhe, você estava falando também que aí tem rios e tudo isso. Não é porque uma pessoa tem habilidade numa piscina que aquela habilidade vai servir para o rio. São competências, por isso que a gente fala das 15 competências aquáticas, isso é um estudo internacional, nós até trouxemos no nosso congresso em 2019, uma sumidade, foi uma das pessoas que escreveu sobre as competências aquáticas para falar sobre isso. E isso nas aulas, quando as pessoas vêm, eles estão brincando lá com colete, estão brincando de cair do barco, estão brincando de ficar na parede. Não, tudo isso você está dando suporte e conhecimento e vivência para que as crianças, quando enfrentem situações de risco, né, a brincadeirinha da onda, ou nadar sem a touca, sem o óculos, tudo isso você está dando condições para que num determinado momento, se um acidente acontecer, esta criança esteja melhor preparada, porque o grande problema de um afogamento é o desespero. Então nós trabalhamos muito nas aulas para que a criança vivencie situações controladas, é lógico, né, mas situações desconfortáveis, para que no momento que ela vivencie uma situação real, ela tenha equilíbrio emocional. É difícil você falar alguma coisa, equilíbrio emocional numa situação dessa, mas a gente já tem provas disso. Acredito que a Mayra também deva conhecer alunos que falam, olha, minha filha caiu na piscina e conseguiu voltar, ela soube o que fazer, mesmo de roupa. Então, tudo isso é um processo. Então, é por isso que a gente fala, quanto antes entrar, melhor. A natação não vai invalidar, como é que eu vou dizer, não vai terminar o risco do problema de afogamento, mas ela diminui muito, é uma das camadas de proteção que a gente tem. E agora com essa fala do Rafael e Larissa, eu lembrei de mais um detalhe importante para a gente falar aqui na live e alertar o pessoal que está nos ouvindo. Essa questão que o Rafael falou de não entrar em desespero, né, dessa tranquilidade, o que a gente ensina muito às nossas crianças é o que fazer se você está vendo alguém se afogar. Né? Então, assim, 193, pessoal. Aqui em Teutônia, na nossa região, é o número dos bombeiros. 193. Né? Porque a pessoa que está se afogando, ela tem um instinto, Larissa, de qualquer coisa firme que ela vai se achar, ela vai se apoiar. Então, se um adulto pular na piscina, no rio, no mar, seja lá onde for, a pessoa que está se afogando, criança ou adulto, ela vai se segurar, ela vai empurrar para baixo. Né? E fazer um salvamento, Larissa, é completamente diferente de saber nadar. Né? Você, Larissa, sabe nadar, mas você ia pular para salvar alguém? O instinto quer que a gente salve, mas a gente sabe que não sabe salvar. Exato. Então, assim, o que tem que fazer? Você pode jogar alguma coisa que flutue, né? Jogar uma corda, jogar uma boia, um pedaço de tronco de árvore, o que você achar que a pessoa possa se segurar e ligar para os bombeiros imediatamente. 193, o mais rápido possível. Então, assim, ó, as crianças sabem, 193 é um número fácil, elas sabem o que fazer, né? Então, quanto mais pessoas aí que estão ouvindo a nossa live puderem falar para outras pessoas, né, é essa mensagem que a gente quer que vai se espalhando. Eu fiquei curiosa porque o Rafael comentou sobre um tempo de afogamento. Quanto que é o tempo médio, assim, porque, por exemplo, será que dá para o bombeiro chegar e a pessoa tá lá se afogando? Por que a gente tem esse...
Isso varia muito. Você pode ter uma criança que se afogue em 30 segundos e desfaleça, e gente que resiste 2, 3 minutos ou até mais. Só que cada tempo que vai passando, o grau vai piorando e as consequências podem se tornarem piores. Por isso que eu falei que o afogamento vai do grau 1 ao grau 6. Né? Porque aí vai tendo comprometimento. Porque todo mundo imagina que o afogamento é um problema respiratório. Na realidade, o afogamento é um problema neurológico. Porque você, quando está se afogando, você vai perdendo a questão do ar e o problema principal está no teu cérebro. Porque você vai perdendo, ele vai apagando, o cérebro vai se defendendo, ele vai apagando até por uma questão de defesa e você vai desfalecendo. Nossa, né? eu jurava e dependendo do... Não, ele começa, mas o principal problema é porque o oxigênio não chega mais no cérebro. Você começa a ter, e ele vai comprometendo o cérebro e vai te criando uma série de problemas que vão se complicando. E aí você tem um caso, infelizmente, uma menina chamada Flávia, aqui de São Paulo, que ficou presa num ralo de fundo, que hoje deve estar na faixa dos 30 anos, ela tinha 10 anos, e ela hoje vegeta. A mãe dela é uma lutadora, ela fez de tudo, ela é a responsável, junto com algumas outras pessoas, para que esse ralo, essa tampa de ralo, fosse aprovada no Brasil. Ela que fez todo esse trabalho, mas infelizmente a filha dela está vegetando, por causa desse tipo de coisa, porque ela ficou muito tempo, ela ficou presa, até conseguirem tirá-la, o cérebro foi sendo comprometido. Então, esse é o grande problema. Uma criança pode se afogar em 20 centímetros de água. Você tem que ensinar a criança, um bebê de 2, 3 anos, que se ele escorregar, como é que ele levanta? Porque tem criança que morre afogada porque não soube levantar. E se ela só conseguisse levantar, ela conseguiria tirar o rostinho de dentro da água e sobreviveria. Mas ela não sabe, porque não foi ensinada como se defender nessas situações. Então, tudo isso, numa boa aula de natação hoje em dia, você vai passando para os pais e para as crianças, elas vão vivenciando. Então, o tempo ele é relativo, mas quanto mais tempo a criança ficar, ou o adulto ficar imerso na água, maior a probabilidade de problemas. E outra coisa muito importante, né, que as pessoas associam muito o afogamento de crianças, principalmente na faixa pré-escolar, eu estou falando aí de 1 a 5, 6 anos, com piscina. E é verdade, a maioria acontece, mas acontece dentro de casa. Um bebê que começa a gatinhar na faixa dos 9, 10, 11, 12 meses, começa a andar apoiando as coisas, você tem que deixar, por exemplo, a porta do seu banheiro fechada, o vaso sanitário fechado, porque ele, por curiosidade, vai mexer na água. Nessa fase de 1 ano e pouco, a cabeça é muito pesada. É desproporcional ao tamanho do corpo. Ele vai colocar o cabeção lá para mexer na água, vira, ele não sai, e a criança morre afogada dentro de um vaso sanitário. Ou o pai que gosta de lavar o seu carro no final de semana, coloca um balde cheio d'água, esquece o balde, a criança, por curiosidade, vai fazer a mesma coisa, e fica em cima disso. Então, é algo, desculpa que eu estou comentando. Eu vou só tirar aqui. É coisa de live, né? Desculpa. Faz parte. Acontece. Piscina inflável no escritório também, aqui não tem ninguém. Agora Oi? no verão tem essas piscinas infláveis de bebês, né? Piscina inflável. Coloca água e deixa para o dia seguinte para tomar banho de novo. É pior. Pode acontecer uma acidente. É pior, o cara que coloca esses coolers com gelo para a cerveja. Aí o gelo derrete, acabou a cerveja, ele esquece. A criança, por curiosidade, vai colocar a mãozinha lá, cai e vai. Máquina de lavar roupa, tanque de lavar roupa, que a criança sobe lá e cai. Então nós temos que olhar que o afogamento nessa faixa etária, principalmente de 1, 2, 3, 4 anos, ele acontece muito dentro de casa. Eu não tenho piscina em casa, não tenho que me preocupar. Ao contrário, fique muito esperto, porque uma criança nessa faixa etária,
ela é exploradora. Isso. Ela tem curiosidade, a água fascina. E não só para isso, tem pais que esquecem, sei lá, o ferro ligado e a criança vai lá e queima a mão. Só que no caso do afogamento, a probabilidade de ser fatal é muito grande. Então a gente tem que tomar muita, mas muita atenção com isso. Ai, gente, eu aprendi tanto hoje, eu tô me sentindo muito especialista nisso. É muito legal, porque são coisas do nosso dia a dia que a gente não toma cuidado e que é tão importante a gente ouvir, né? Ainda bem, eu já falei pra Mayra que ela vai deixar essa live salva, viu? Então, quem perdeu alguma parte aí vai deixar salvo. Mas, gente, eu agradeço muito o convite. Eu tenho um compromisso agora. Se vocês quiserem continuar aí conversando, trocando uma ideia, porque o pessoal tá ao vivo ainda, né? Até quem tiver uma dúvida aí pode mandar para os especialistas responderem, que aí a nadadora Nutella vai sair. Larissa, muito obrigada aí pelo teu convite, pela tua participação, da gente fazer essa live, né? É sempre bom poder falar sobre esse assunto com mais pessoas, né? Como o Rafael disse, é a nossa missão como professores de natação espalhar essas noções de segurança para o maior número possível de pessoas, né? Então, se o pessoal dessa live conseguiu aprender 3 coisas, né? Cerque a sua piscina, adulto responsável, fique de olho no seu filho, né? O tempo todo e saiba agir. 193 já são 3 coisas que eu fico feliz de ter passado aí para uma... Posso falar mais uma? Pode. Sempre. Onde estão os riscos? Em qualquer ambiente. Chegou numa casa de um amiguinho que tem uma chácara. Onde estão os riscos? Dá uma olhada geral e faz. Vai para o rio. Onde estão os riscos? Esta pergunta ela é fundamental. Exato. Fazendo essa pergunta, você sempre vai ter um comportamento preventivo, que é o que nos garante mais segurança na água. Não existe a segurança absoluta, mas cada passo que a gente dá, a gente pode ficar um pouco mais seguro. Exato. Então tá, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Foi um prazer. Boa noite. Boa noite, Larissa. Tchau, tchau. Obrigada, Rafael, por contribuir aí com a gente também mais uma vez, né? Não, eu é que agradeço. Todo espaço oferecido, a gente aproveita a missão das nossas vidas, né? E a gente acredita que esse tipo de conversa que teve o público que assistiu e normalmente circula, ajuda e muito. Então, um abração para você, para o Edson, para as meninas, que estão lindas, como sempre. Né? E a gente se vê em breve, se Deus quiser, ao vivo. Com certeza. Muito obrigada, Rafael. Um abraço para a Sandra e até breve, ao vivo. Obrigada, pessoal, que esteve aí conosco. Vou deixar essa live salva para que mais pessoas possam assistir também. Boa noite. Tchau.